Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Chegamos! Vamos finalizar o livro de Marcos. Tá comigo? Veio junto desde o primeiro capítulo. Quem tá aí? Quem tá aí desde o Antigo Testamento, né? Caminhando com a gente, esse caminho, essa jornada que nós fazemos, lendo a Bíblia, aprendendo mais dela, o que eu tenho no meu coração. Eu já li a Bíblia completa, né? Não sei se para você isso é muito importante, mas de um tempo para cá, de verdade, assim, depois que eu li a Bíblia completa, o que mais me fascina e o que mais me deixa motivada é compreender a Bíblia. É viver segundo ela, né? É bom a gente conhecer a Bíblia inteira, a gente poder falar. Quando o pastor pergunta, levanta a mãozinha, eu já li a Bíblia inteira. É bom, parece que te torna mais crente. Mas de que adianta? Ler. Não entender, não viver ela. Então, nosso propósito aqui é essa jornada bem devagar, porém devagarinho e sempre, porém deixando essa palavra, né, nos consumir por inteiro e pegar ali o que é pra gente a cada dia, todos os dias da minha vida. Não teve um só dia que eu li a palavra de Deus e ela não falou nada comigo. Então, é esse o meu objetivo aqui. Propósito de estar compartilhando então desse tempo, dessa compreensão. E como vocês sabem, a gente tem aí a nossa comunidade online. Eu escolho Cristo todo dia, um grupo que eu faço, que eu formei aí para a gente estar vivendo a Bíblia, não só falando, né? A gente vai compreender, vai se aprofundar mais nela, mas em especial a gente vai viver a Bíblia, né? Então eu estou lá como... Eu não gosto dessa palavra, mas eu ainda não encontrei outra. Se você encontrar, escreve aqui nos comentários ou se inscreve para você me ajudar com este nome. Mas a princípio, né, eu faço o trabalho lá de mentoria mesmo, né? De poder ajudar, contribuir com aquilo que eu já faço, que eu já vivo, que eu já, né, escrevo a respeito e enfim. Então, é isso o propósito lá. Se você também tiver esse propósito, tiver a intenção de viver a Bíblia, de mergulhar mais nela, de ter essa paciência, de ter esse deleite na Bíblia, então eu te aconselho aí fortemente a se inscrever nessa comunidade. Tenho certeza que vai ser bênção para você, para sua vida, para sua casa, para sua família, no seu trabalho. Todas as áreas a gente é bem sucedida, né? Ainda que, como alguns sabem aqui, eu ainda não casei, né? Mas realmente porque eu encontrei um propósito, um sentido. Então, eu realmente acredito que o meu casamento está guardado nisso, sabe? Está bem ali. Como é que se diz? É isso, é primeiro me conhecer, conhecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, sabe? Me conhecer, saber quem eu sou em Cristo, para assim eu poder aí encontrar então eu sei a costela de alguém, né, gente? O meu cabeça, quem vai aí comandar minha família. Bom, mais parecido possível com Jesus, em nome de Jesus. Ou não sei o que o Senhor me reserva. Eu tenho palavras diferentes, mas vamos ver. Então vamos lá, gente, vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura. Como eu disse, hoje é o último capítulo de Marcos, o capítulo 16, e é isso. Amanhã, em nome de Jesus, a gente começa Lucas
E é isso, vamos ver como finaliza esse capítulo. É um capítulo muito bonito, graças a Deus sempre acaba. O final da Bíblia é feliz, que é sempre, né, cheio de revelação, cheio de ressurreição, de vida. Amém, Jesus. Muito obrigada, Paizinho. Muito obrigada por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Muito obrigada, Deus, por mais um capítulo da Bíblia que lemos, que chegamos até aqui, que concluímos, que eu concluo, sabe, Deus? Trazendo a cada dia aqui, Deus. Muito obrigada pelos que estão acompanhando. Muito obrigada por aqueles que estão chegando. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um, pela casa de cada um, pela família de cada um, pelo trabalho de cada um, pelos momentos de lazer de cada um, Paizinho, esse feriado aí que estamos, sabe, Deus, que possamos desfrutar da Tua presença, que possamos, Deus, ficar cheios de Ti, em nome de Jesus, Pai, faz-nos instrumentos, Deus, canal dessa Tua bênção, sabe, Paizinho, em nome de Jesus, os que estão aqui, então, em nome de Jesus, que o Senhor nos encha, nos ensine, nos faça aprender mais com a Tua palavra, é o que eu oro e te peço, em nome de Jesus, amém? Bora, então vai dizer assim: depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido retirada. Então, elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora, vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então, elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos e estes também não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte e o Senhor os ajudava e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Bom, assim finalizamos então o livro de Marcos, né, o capítulo 16, e então vai começar ali dizendo que terminado o sábado, né, que era o período ali que eles precisavam não fazer nada, se conter, até porque eles não eram Jesus, que ousava ali falar com os fariseus daquele jeito. Então, todo mundo ficou quietinho lá, aguardando, e eu sempre escrevi muito sobre o sábado de Aleluia um tempo atrás, quando eu só escrevia no Instagram. Aliás, fica aí o convite, quem não segue, segue lá. Vou deixar aqui na descrição também o meu @.
E aí eu escrevia muito, porque eu falava, cara, o sábado de aleluia é aquele dia, o dia mais triste da face da terra, né? Eu acho que é, porque é o dia que você, tipo, tinha uma esperança no dia, no outro dia ela morreu. Tipo, você não tem esperança, você não tem perspectiva mais, você não tem, tipo, você não vê nada, você não vê um palmo. E é aquele dia que Deus está trabalhando nas trevas, né? Que Jesus está lá e Jesus de fato está morto, porque aqui vai falar que ele ressuscitou no domingo. Apesar deles já terem aquela palavra, aquela promessa, eles nunca entenderam a respeito dela, tanto que aqui as pessoas vão várias vezes lá falar, olha, Jesus ressuscitou, tipo Maria Madalena vai nos 11 e eles não acreditam, eles já tinham ouvido falar sobre aquilo, como é que eles não acreditam? Mas a mente deles ainda estava fechada, sei lá. É como você sepultar alguém ou ver alguém crucificado, a gente não vê isso aqui, né, graças a Deus, mas você sepultar alguém no outro dia virar e falar, nossa, a cova dele estava aberta. Deus é mais, né? Deus me livre. Mas então ninguém acreditava e depois Jesus apareceu lá outros dois e foram contar também. Esses dois, né, muito provavelmente são aqueles de quem Lucas fala que são aqueles que estão a caminho de Emaús. Jesus apareceu com outro corpo, mas depois ele se revelou ao partir do pão. E aí eles vão contar, e os discípulos também não acreditam, e as mulheres da mesma forma, entra assim, primeiro elas estão, né, preparando tudo ali, e ao chegar elas não veem o corpo, enfim. Mas, né, como eu tava dizendo, essa questão do sábado de aleluia, então assim, tá todo mundo com a mente fechada, tá todo mundo triste, muito triste. Cara, o que eu vou fazer? Eu larguei tudo por ele, eu larguei tudo. Como é que eu vou fazer agora, Jesus, para voltar para pescar? Ai, que preguiça. Como é que eu vou fazer para voltar a viver minha vida normal, sem Jesus? Né? É estranho, é difícil quem consegue, né, gente? É uma decepção muito grande para quem eu conheço algumas pessoas, ou não é algumas, que se dizem ateu, mas que já andaram com Jesus, que já caminharam com Jesus, que já conheceram a Jesus. Mas, num determinado momento, elas se ofenderam e passaram a não crer, a acreditar que não existe. Mas elas são as que mais creem, só que estão magoados demais, é a minha percepção. Mas, enfim, então sábado eu acho o dia mais triste da história, este sábado, ou esse dia assim que a gente não tem esperança. Cara, a esperança é o que nos move, é o que nos faz viver, né? Então, mas essas mulheres, como eu voltando então pro início, essas mulheres elas estavam ali pelo menos na expectativa de poder fazer o rito natural que um corpo, né, um morto, não morto, enfim, eu não vou lembrar o nome. Precisava, né? Não deu tempo de fazer no dia, mas elas faziam questão de fazer aquilo ainda. E aí, gente, vai dizer que enquanto elas estavam indo, elas estavam preocupadas, elas estavam pensando, cara, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai rolar aquela pedra? Como é que, sabe? Cara, ela é tão grande, aquela pedra é tão pesada, meu Deus do céu, e se não tiver nenhum guarda lá pra ajudar a gente, meu Deus, sabe? E aquelas pessoas estavam sem esperança e estavam sem Jesus agora e estavam, sabe? Tipo, pensando em uma coisa que elas nem precisariam enfrentar. Quando elas chegariam lá, elas já veriam a pedra rolada e elas, meu Deus! Uau! Né? Que bom. Ou não, né? Ou provavelmente elas se assustaram. E aí elas entram e elas veem um jovem sentado. Elas, ai meu Deus do céu, agora lascou de vez.
Ai, pegaram o corpo do meu mestre, esse homem tá chorando aqui, ou então foi ele que pegou, Senhor, pelo amor de Deus, e agora? Então, o homem vira para elas e fala, ele já ressuscitou, não tenham medo, não fiquem apavoradas, porque ele já ressuscitou conforme ele havia dito. E elas, eu acho, não sei se em algum momento elas ouviram aquilo, né? Porque a gente sempre vê Jesus falando com os discípulos à parte. E elas, que? Ressuscitou? Como assim? Eu acho que elas criam mais do que os homens, né, gente? Eu acho que... E elas tinham visto ali Jesus ressuscitar Lázaro. Eu tô com medo do meu celular pegar fogo aqui, porque tá bem só. E aí, mas enfim, ainda assim elas ficam amedrontadas, temerosas, e aí elas vão caminhando, né? Aquele homem manda então elas avisarem aos discípulos, então elas vai dizer que Jesus, o primeiro encontro de Jesus é com uma mulher pecadora da qual ele expulsou 7 demônios. Quem é digno, né, de ter o primeiro encontro com Jesus ressuscitado a esse ponto? Então, vai dizer que ele, então, o primeiro a encontrar é com ela, depois com os outros ali e, por fim, com os discípulos. E aí ele, mais uma vez, ele dá uma repreensão àqueles homens que não acreditavam, né? Que não estavam acreditando no que pessoas que caminhavam com eles falavam. Pessoas que eram confiáveis, sabe? Pessoas... Ele já tinha falado e ele estava mandando as pessoas avisar e eles estavam, sabe? Eles não acreditavam, simplesmente. E aí Jesus fala, poxa, por que vocês estão tão teimosos, sabe? Vocês... precisam acreditar, né? E aí, então eu quero tirar aqui algumas coisas antes da gente passar por essa última parte. Se é que vai dar tempo ainda de passar, não sei, eu tô confusa se eu falo sobre isso ou se eu falo sobre a última parte logo. Mas vamos lá. Então, primeiro, às vezes a gente tá muito preocupado com uma coisa que, tipo, Jesus já tá fazendo no meio do caminho, que a gente não vai precisar se preocupar, que nem de fato vai ser o maior problema, sabe? Aquelas mulheres estavam preocupadas com aquela pedra enorme, grande, forte, pesada, que elas iam ter que rolar para embalsamar o corpo de Jesus. Aquela pedra nem estava lá, nem ele estava mais lá. Com o que você está se preocupando tanto hoje? Sabe, que você acha que você não vai dar conta de fazer, mas mesmo assim você tá, né, no caminho, no percurso. Você tá caminhando, você tá percorrendo isso. Você não vai desistir de chegar lá e de fazer o que você decidiu fazer, mas mesmo assim você tá preocupada como vai acontecer. Sabe, Jesus já tem a solução, em especial se ele, né, falou isso no seu coração. Sabe, ele já tem a melhor solução da face da terra, melhor. Em segundo, é isso, sabe? Crê em pessoas que estão ao seu redor, que são pessoas confiáveis, o que elas estão dizendo, sabe? Aquilo que elas estão, sabe, te estimulando, te incentivando, se são palavras, sabe, de Deus, de bênção da Bíblia. Creia nisso, sabe? Eu tenho alguns colegas que ontem vieram conversar comigo sobre isso. Foi tão bom, sabe? Bom, e por fim, aí Jesus aparece, para eu concluir aqui, então Jesus aparece e vai falar, vai dar ali uma ordem, e Marcos é muito sucinto em falar desse desfecho, né? Porque a gente sabe que Jesus ainda passou uns 40 dias na terra, mas aqui Marcos vai virar e vai falar que encontra com os 11 e dá a ordem, vão lá, vocês então vão espalhar o evangelho para todo mundo. E aqueles que creem e forem batizados, então, a estes serão salvos e alguns sinais acompanharão a estes que crerem e que decidirem viver essa vida. E é importante essa questão do crerem e serem batizados, porque pode ser que alguém venha crer,
mas não seja batizado, não queira uma mudança de vida, não queira estar unido com Cristo. A gente sabe que o batismo é esse mergulho, é essa imersão de tipo, tô deixando o velho homem para trás e tô levantando um novo homem. Então a estes, quem crer e for batizado será salvo. São esses que são salvos, né? E quem não crê seria condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Então esses são sinais daqueles que creem em Jesus. Então, se você creu, se você tem fé, se você foi batizado, muito provavelmente todos esses sinais aqui você experimentará, né? Mas a gente precisa ser ousado. Ultimamente eu falei para Deus, eu tô sendo um pouco ousada, não ter tido muita coragem. Gente, meu tempo se esgotou, não vou me estender aqui a mais, tá? Bom domingo para vocês. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser.